Ô idiota, você ligou a câmera? Ah, presta atenção, doido. Liga logo essa câmera aí. Calma aí, velho. Calma, tô ligando. Olá, meus inscritos. Este é um novo vídeo em nosso canal. E nós somos o canal Sem Estratégia. Eu sou o Kang do Teol, um aventureiro de rank B e também um MeTuber. E no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar um tutorial de como atacar um monstro rank C chamado Arachne. E a primeira coisa que vocês devem saber é que elas andam em grupos e elas são muito parecidas com aranhas. E na verdade ela poderia ser considerada uma aranha. Mas obviamente vocês devem ter notado que essas aranhas são bem diferentes ao qual a gente tem aí na Terra. E elas também não atacam imediatamente e em vez disso elas gospem teias. Ah, tá bom, deixa eu voltar aqui para minha voz de primeira pessoa, terceira pessoa como narrador, porque eu não tô conseguindo passar a vibe desse cara não. E no mesmo instante em que ele disse que elas não atacavam, do nada elas começaram a gritar. E com isso deu pra notar que o tutorial deles não era lá tão verídico assim. E de repente uma das aracnes começou a atacar. E ela tinha mirado especificamente no câmera, mas Kang conseguiu defendê-lo. E perguntou para o câmera do que ele estava fazendo. Ele deveria largar logo aquela câmera no chão e começar a lutar. Porém, o câmera, que também era o editor, chamado Myung-Si-Woo, declarou que não conseguia lutar. E com essa declaração, a situação começou a ficar um pouco pior. E a razão era simples: o estilo de combate original das aracnes não era lutar individualmente, mas caçar. Então, primeiro, eles borrifariam teias para mobilizar seu oponente e injetar o veneno neles para imobilizá-los e depois matá-los. Por isso eles estavam tão em choque com essa situação repentina. E juntando com a declaração de Myung, Kang ficou ainda mais nervoso. E então ele diz: mais tarde nós conversamos, Myung-Si-Woo. Rapaz, quando minha mãe falava isso daí, meu colega, não tinha nada pra ouvir, era só tiro, porrada e bomba. E se o Kang fosse igual minha mãe, Myung estava muito lascado, porque já dava pra ver que o cara era forte só de ver ele partir as aranhas ao meio com tanta facilidade. E como era muito fácil pra ele, ele rapidamente terminou o serviço. E nesse momento, o rostinho bonito que ele tinha mostrado lá no início no vídeo desapareceu. E então ele declarou: mas que porcaria que é essa? As aracnes não deveriam cuspir teias primeiro? E Myung começou a refletir em sua mente. Esse ataque de agora da aracne seria o seu último recurso contra suas presas. Porém, isso muda caso elas estivessem em uma situação desesperadora. E enquanto pensava nisso, Kang chamou sua atenção, o que tirou dos seus desvaneios. E ele já chegou segurando Myung pelo colarinho, questionando se esse era aquele jeito que ele tinha pensado para lidar com ele. E Myung até tentou pedir desculpa. No entanto, Kang gritou: isso é tudo que você tem a dizer? Desculpa, eu quase fui morto por sua causa. Nisso ele acerta um soco bem na boca do estômago de Myung e pergunta se ele não tinha feito a pesquisa corretamente. E virando-se, ele diz: é por isso que pessoas como você sem talentos sempre são um problema. E ouvindo isso, nosso prota parece que caiu em desespero, pois ele não tinha um talento ou individualidade. E essa individualidade é uma habilidade especial concedida quando alguém é desperto. Geralmente é chamada de habilidade única ou individualidade. E claro, nosso protagonista é uma dessas pessoas despertas. Entretanto, a sua habilidade desperta é individualista, basicamente sem talento. E por ser uma habilidade que não é especial, as pessoas individualistas são completamente inúteis na indústria de caçadores. E o método ao qual ele havia escolhido para sobreviver era se agarrar aos caçadores. Em palavras mais simples, ele iria se envolver e analisar os monstros e fornecer as estratégias para derrotá-lo. Mas hoje foi um dia fatídico e aconteceu uma situação ao qual ele não esperava. Nisso, Kang começou a declarar: aquele maldito bastardo. Quase morri por causa dele. E se não fosse por mim, todos nós teríamos morrido. Aparentemente ele não chegou a matar todos os monstros não, porque atrás dele tinha uma aranha bem pequenininha. Porém, essa aranha que tava faltando não era uma aranha normal, era uma aranha de elite. E só explicando esse negócio de monstro de elite, é um fenômeno que resulta de um monstro comum em dupla transformação. Ou seja, é um monstro normal, só que 2 vezes mais forte.
É isso. E se eles já tinham entrado em choque com monstros comuns, imagine com os de elite. E neste instante, Kang começou a pensar: eu vou morrer aqui? Não, não, eu preciso sobreviver. E para sobreviver, eu preciso de uma isca. E já tenho uma perfeita em minha mente. E nesse instante, Kang dá um chute bem no meio da cara do nosso protagonista. Que claro, ele foi pego de surpresa. E Kang ainda teve a audácia de declarar: já que você fez uma pesquisa ruim dessas e as coisas acabaram assim, você deveria assumir a responsabilidade por suas ações. Nossa, esse é o cara que tinha deitado um monte de aranha no começo? Ixi, pra mim tá muito fraco esse cara aí, velho. E se eu encontrasse um cara desse na rua, ele tava lascado, com individualidade ou não. Sou meio brabo, hein? Esse antes, com os monstros normais, o nosso protagonista nem conseguia mexer as pernas. Agora, caído no chão de frente contra o monstro de elite, ele nem conseguia se mexer. E virando-se para o monstro, enquanto ele atacava, nosso prota começou a ter aquele lendário flashback. E nesta memória, ele estava no hospital, ao lado de uma cama. E ele estava com uma grande angústia em seu coração. E em seu leito de morte, sua mãe pediu para que ele cuidasse de sua irmã. E relembrando disso, ele começa a refletir: eu não posso morrer aqui. Isso é pela minha irmã, a minha família. Por essa razão, eu preciso sobreviver por qualquer meio necessário. Então, usando a katana que ele havia pegado no chão, ele começou a avançar em direção ao monstro, gritando: eu vou sobreviver. Mas antes que ele pudesse fazer o seu ato heróico, uma grande explosão aconteceu, que acabou jogando ele para trás. E quando ele se recuperou, na sua frente estava um cara loiro, com um capuz e uma capa vermelha. E aparentemente a fonte daquela explosão foi daquele cara. Entretanto, as explosões não acabaram por aí. Outra acabou acontecendo por detrás deles, só que dessa vez era roxa. E da explosão surgiu um cara de cabelo branco com umas tatuagens no corpo gritando: onde você se escondeu, seu bastardo? E sem mais e nem menos, ele simplesmente pulou, preparando para atacar o loirinho. E o loirinho obviamente não iria ficar parado e partiu para cima. E enquanto os dois lutavam, o nosso protagonista estava igual a gente. Quem são esses dois e por que eles estão lutando? E a batalha deles era de alto nível, tanto que apenas socos deles já causavam grandes explosões. E claro, vendo aquele nível de poder em primeira mão, notou que até mesmo a Aracne de nível elite estava tremendo de medo. E isso significava que esses dois estavam em um nível avassalador. E assim a batalha continuou por um tempo, os dois trocando vários golpes poderosos, um acertando enquanto o outro desvia e vice-versa. E no meio dessa luta, nosso prota ainda estava tentando entender quem eram aqueles dois. E de repente, o cara de cabelo branco conseguiu pegar um impulso na parede e acertar um golpe com sua perna bem no estômago do loirinho. E pelo jeito doeu bastante, pois só pela explosão do impacto já estragou a caverna inteirinha que eles estavam. E nesse instante, o carinha de cabelos brancos começou a perguntar: aonde você escondeu? Não se faça de bobo, eu sei que foi você. E o loirinho fala para ele se acalmar, dizendo que a luta nem tinha acabado e ele já queria a recompensa. E do nada, ele começou a reunir um grande poder em sua mão, transformando ele em uma bola. E o carinha de cabelos brancos também fez o mesmo. E no mesmo instante, os dois atacaram. E o impacto do poder foi imenso. Nisso, o cabelo branco perguntou: você sabe que se isso continuar, você estará em perigo. No entanto, o loirinho falou que estava tudo bem. E virando-se para o nosso protagonista, ele disse: eu já tinha uma possibilidade em aberto. Me desculpe por envolver você, criança. E o cabelo branco perguntou se ele realmente iria fazer aquilo. E sua resposta foi dada com um grande círculo, utilizando os poderes dos dois, que causou uma grande explosão. E obviamente nenhum dos dois sairiam ilesos daquilo. E o outro que não sairia ileso daquilo seria o nosso prota. Contudo, dirigindo suas últimas palavras ao prota, ele disse: vou deixar tudo para você. Nisso, um escudo protegeu o nosso prota enquanto a explosão acontecia. E depois de um tempo, de tanta porradaria, explosão pra cá e explosão pra lá, a dungeon ficou em silêncio. Com isso, nosso protagonista se perguntou em sua mente: o que diabos aconteceu aqui?
aqui. E quando ele deu um passo para trás, ele acabou pisando em um celulino, o que era bem estranho, pois ele não se lembra de ter deixado o celular dele cair. Entretanto, de repente, na tela do celular, uma nova mensagem apareceu. E algumas letras apareceram dizendo que estava checando a conexão e que a sucessão do administrador havia sido concluída. E estranhas figuras apareceram em cima da cabeça do nosso protagonista, sem que ele percebesse. E no celular apareceu uma notificação dizendo: "Bem-vindo ao DeusTube, administrador." E um pouco depois, já do lado de fora da dungeon, o grupo que tinha abandonado o nosso protagonista estava cansado e ofegante. Nisso, Kang declarou: "Caramba, mesmo que eu tenha azar, deveria estar dentro do razoável. Como é possível encontrar um monstro de elite em uma dungeon de rank C?" Mas os puxa-saco dos seus amigos começaram a dizer: "Nossa cara, você é muito inteligente, você é um gênio de ter utilizado o Myong como uma isca. E se não fosse por você, nós não estaríamos aqui agora." Ouvindo isso, Kang responde que havia uma razão por trás do seu canal ser chamado de Sem Estratégia, pois ele utilizava muito da arte do improviso. Entretanto, neste momento nosso protagonista chegou, o que pegou o Kang de surpresa, pois ele achava que o nosso prota estava morto. E quando ele se virou, ele notou que tinha um punho vindo em sua direção. Mas tirando a qualidade ruim do seu canal, pelo menos o seu reflexo como um aventureiro de rank B era muito bom. E ele conseguiu afastar o punho do prota. E ainda contra-atacou dizendo: "Você acha que pode me bater, seu Zé Ninguém? Eu não sei como você conseguiu sobreviver, mas isso é muito bom. Afinal, seria um saco sair procurando por aí um outro editor." E obviamente, nosso prota, que não era besta, perguntou se ele era idiota, achando que ele iria voltar a trabalhar com a pessoa que tentou matá-lo. Porém, Kang respondeu: Oi, meu coleguinha. Você chorou e implorou dizendo que seu irmão morreria sem o dinheiro para o remédio. Eu tive pena de você e o ajudei, mas agora você tá agindo assim? E outra, eu te emprestei dinheiro." E com isso, nosso prota respondeu que tinha um mau hábito de gravar tudo aquilo que ele sempre via. Até mesmo ele achava que esse hábito seria meio besta, mas no final ele foi até que bem útil, pois por causa dele, ele conseguiu gravar um vídeo do Kang o abandonando. E se ele editasse esse vídeo e fizesse um upload, ele com certeza teria toneladas de visualizações. E o Kang, se fazendo de bonzão, declarou que ele só simplesmente deveria matá-lo, afinal, mortos não falam. Contudo, isso não parou o nosso protagonista. Ele declarou que poderia até acabar morto, mas ele iria para a prisão e o canal que ele tanto trabalhou iria sumir. E isso era quase como se eles morressem juntos. Porém, essa intimidação não funcionou contra Kang. E olhando para o nosso protagonista com um sorriso sarcástico, ele declara: "Ei, meu colega Myung-soo, se você realmente upar este vídeo na internet, quem estaria em perigo não seria você, mas sim a sua irmã." Nisso, ele se vira para seus colegas, dizendo que iria procurar outro editor quando voltasse para casa e que eles deveriam ir embora agora. E ouvindo a declaração de Kang, o nosso prota declara: "Se você encostar um dedo sequer na Cell Ha, então eu não serei capaz de me controlar." E voltando para a sua casa, o nosso protagonista começou a analisar aquele telefone que ele tinha achado na dungeon, se perguntando o que seria esse tal de GodTube. Será que era o canal dos deuses? Porque tipo assim, o MeTube era um local, um website, onde todos e qualquer um poderiam postar vídeos para todas as pessoas no mundo assistir. E claro, havia várias categorias, já que estava lidando com o mundo inteiro. Porém, a categoria mais procurada de todas era a de caçador. No entanto, nesse GodTube era totalmente diferente. Tinha vídeo de cara batalhando contra Lúcifer usando uma espada santa que Hefesto criou, uma speedrun do Thor lutando contra a cobra que devora mundos. Era só conteúdo doido. Porém, dentre todos esses vídeos, eles tinham algo em comum. Todos eles eram deuses, figuras folclóricas, heróis das lendas. Resumindo, os mais fortes de todos. E vendo tudo isso, o prota tira as palavras de minha boca. Por que diabos os deuses estão fazendo vídeos e postando? E seguindo essa linha de pensamentos de deuses e heróis de lendas, quem era aquele loirinho que ele havia encontrado na dungeon e por que
que raios ele entregou aquele celular a ele e foi embora. Porém, isso era informação demais para absorver. Contudo, parando para pensar um pouco, se os deuses realmente fazem vídeos e postam em canais, eles deveriam pelo menos ter 100 milhões de assinantes, né não? Já afinal eles são deuses. E como ele estava entediado e não tinha mais nada para fazer, ele apenas assistia um vídeo desses deuses para ver como é que era. Então ele encontra um vídeo e sem querer clica no botão de se inscrever. E de repente uma telinha aparece dizendo que se caso ele assinasse no canal Zhuge Liang, ele poderia aprender a habilidade Insight de Rank S+, apenas por assistir o vídeo. E isso pegou ele de surpresa, e outra tela do sistema aparece dizendo que ele havia se inscrevido no canal de Zhuge Liang, e ele poderia se inscrever apenas em 3 canais, o que deixava 2 canais restantes para ele se inscrever. E nisso ele ganha a habilidade de Insight, o que deixa ele muito surpreso, pois uma habilidade de Ranking S até tinha, agora uma Ranking S Plus, não existia isso atualmente. Na verdade, tinha especulações que as habilidades únicas dos 13 heróis que lutaram contra o Rei Demônio poderiam ser de Ranking S+. Observando isso, nosso prota pensou: peraí, habilidades desse nível apenas por me inscrever e assistir um vídeo? Isso não faz sentido algum. É, ADM, realmente, agora só de se inscrever num canal o cara já fica forte é meio apelão, né? Tem que colocar o pé no freio aí, mantenha calma, vamos com calma. E talvez essa habilidade de Rank S nem fosse lá grande coisa, porque nosso protagonista não sentiu nada de diferente. Mas como a habilidade dele se chama Insight, talvez seja uma habilidade que aumenta suas habilidades de observações, e então mudanças não seriam percebidas. E nesse caso, habilidades abstratas são bem difíceis de entender a olho nu. E rodando um pouco mais sobre os vídeos do GodTube, ele acabou encontrando ninguém menos que o filho de Zeus, Hércules. E para testar se ele realmente ganharia uma habilidade, ele acabou se inscrevendo no canal dele. E novamente o sistema notificou que ele havia se inscrito no canal de Hércules e tinha apenas um canal restante para ele se inscrever. E também tinha ganhado uma habilidade chamada Super Força de Ranking SS. E se ele já tinha ficado surpreso com a habilidade de Ranking S+, imagine SS. Ele ficou tão surpreso que acabou batendo na mesa e estourou seu notebook. Daí ele notou que realmente tinha ganhado a habilidade, ao contrário do Insight, que ele não viu mudança alguma, pelo menos até agora. E como o prota sem querer tinha esmurrado o notebook dele, o sistema notificou que ele havia utilizado a Super Força, e como ele havia utilizado, sua proficiência aumentou para 0.1%. E o nosso prota ainda estava de boca aberta, pois era surpreendente ganhar habilidades tão apelonas apenas se inscrevendo em um canal. E outra coisa ao qual ele não deixava de matutar em sua mente era o que diabo seria o GodTube. E como ele tentou entender o que era o GodTube, o sistema avisou que ele teve uma contemplação e sua proficiência na habilidade Insight foi aumentada em 0.1%. Nisso, o prota começou a se questionar se ele atingisse 100% de proficiência, ele poderia dominar totalmente a habilidade. E olhando o canal do Hércules, ele notou que tinha um vídeo chamado Treinamento Pessoal do Hércules. E com um título chamativo desses, é óbvio que ele iria clicar. E o vídeo já começa mostrando várias pessoas do Olimpo totalmente surpresas. E o motivo estava bem na frente deles. Hércules simplesmente arrancou um dos pilares do Olimpo. E ele começou a declarar que aquilo era tão emocionante. Contorção, a estimulação que aquilo estava fazendo em seus membros. Era tudo simplesmente delicioso. Meu irmão, esse Hércules aí não bate bem da cabeça não, hein, velho? Tá doido. E provavelmente eu não sou o único, pois o prota também achou que ele era totalmente louco. Ah, e aproveitando isso, quem queria que o Hércules fosse seu personal trainer? E como eu, o prota também não queria. Tanto que ele até tentou cancelar a inscrição, e fazia sentido, pois o canal dele apenas tinha um inscrito. Entretanto, o sistema disse que ele não poderia desinscrever. E de repente o Hércules começou a quebrar a quarta parede, dizendo diretamente ao prota que ele era um pequeno gafanhoto. Ele poderia entrar no grupo, mas não poderia sair como quisesse. E ele não ia se dar por vencido e tentou várias e várias vezes. Porém, no final
final, obviamente ele não conseguiu. E o sistema notificou que, ao usar uma inscrição, ele não poderia simplesmente cancelar a sua assinatura. E com isso, faltava apenas mais um canal para ele se inscrever e bater o seu limite. Ah, e claro, Hércules lembrou o nosso protagonista que amanhã seria o treinamento de quadríceps. No entanto, neste momento, o bastardo começou a ligar para o nosso protagonista. E pela reação dele, a gente já poderia imaginar quem seria. E óbvio que era ninguém menos que o Kang. E o prota questionou do que ele queria agora. E o Kang até brinca com ele, falando: "Nossa, eu achei que você teria me bloqueado, mas aparentemente não." E o nosso prota, que não queria papo furado, disse para ele ir direto ao ponto. E o Kang declara que apenas tinha ligado para ele para falar sobre negócios. E o prota, já querendo cortar o papo, perguntou por que ele achava que eles voltariam a trabalhar de novo. E o Kang, se fazendo de besta, questionou como assim? A gente estava trabalhando até recentemente? E ouvindo isso, nosso prota declara: "Melhor separar com essas brincadeiras e ir direto ao ponto, hein? Que eu não tô gostando dessas brincadeiras, senão eu vou desligar a chamada." Agora sim, esse tratamento que esse cara merece, tem que meter o louco mesmo, tá certo ser protagonista, cara chato da pega, velho. E então ele declara que tinha recebido uma proposta de fusão com o grupo SH e questionou o prota se ele estaria interessado em entrar com ele nessa. E esse grupo SH não era pouca bosta não, era só a empresa mais bem classificada no mundo dos negócios da Coreia. E com uma cereja do bolo, ele tinha ouvido recentemente que a neta do grupo despertou como uma caçadora com 2 habilidades de rank S. Então provavelmente vem daí a intenção deles de entrar no mundo dos caçadores. E o Kang diz exatamente isso, e por essa razão eles estão tentando se fundir com seu canal para testar essas águas do mundo dos caçadores. Daí que entrava o prota, e presumindo que eles estavam falando sobre o grupo SH, então era quase certeza que ele estaria dentro, não é mesmo? Mas o nosso prota já respondeu daquele jeito que a gente tanto queria. Ele falou: "De jeito nenhum." Entretanto, o Kang é bem persistente e declara: "Mas e se por algum acaso você ganhasse $500 por vídeo?" Pô, daí até eu, nós tinha que entrar no senso, hein, pô, porque $500 não é pouco, até eu queria. E com isso, o Kang propõe novamente se ele iria se juntar a ele ou não. E com um sorrisinho no rosto, nosso prota declara que não iria. E isso pegou o Kang desprevenido, já que $500 era 10 vezes a taxa normal. E como era uma situação de ganha-ganha, ele questionou o quanto o prota queria por vídeo. Nisso, nosso prota respondeu 5.000. E obviamente, ouvindo isso, Kang ficou nervoso, perguntando se o prota estava louco de pedir uma quantia tão absurda dessa. Mas em seus pensamentos, ele questionava se o prota tinha percebido que ele estava ganhando muito dinheiro do grupo SH. E como ele estava discutindo amplamente com o Kang, sua habilidade de insight começou a aumentar a proeficiência. Nisso, o prota faz uma pergunta ao Kang, que deixa ele meio encucado. Por que você acha que o grupo SH está disposto a trabalhar com você em vez de usar caçadores de ranking S? E a resposta era bem simples. Era que, como a sua neta havia despertado como uma caçadora, não com uma, mas com 2 habilidades rank S, o presidente Han Tae-san do grupo SH apenas sentaria-se tranquilo entregando ao mundo dos caçadores assim? Não, com certeza ele começaria pelo básico da caça, mesmo que o mundo dos caçadores fosse de grande risco. E como ele estava falando sobre o básico da caça, a resposta estaria na estratégia dos monstros. E até agora o canal dele havia se acumulado 210.000 inscritos. E óbvio, com os vídeos ele ganha muito dinheiro, mas graças às estratégicas únicas que o prota desenhava. Então, seguindo essa linha de pensamento, estava óbvio que o presidente Haetai se aproximou dele não por causa dele, mas por causa do conhecimento do prota sobre os monstros. E ouvindo isso, o Kang fica em choque e pergunta: "Tá, mas e se eu te pagar os 5.000? E com uma expressão impassível o prota responde: "Eu já não disse, não?" Rapaz, eu tô gostando desse protagonista, hein? Tomara que ele lava esse cara no chão. Eu tenho certeza que mais pra frente ele vai voltar pra encher o saco, mas tomara que ele esfregue no chão esse cara chato da pega. E ele fica todo bravinho ainda, e o prota não termina por aí, falando que se isso não
funcionar, então simplesmente mergulha nas suas poupanças e faça empréstimos e cabe com a sua vida. Ou melhor, tente encontrar outro editor como você mesmo tinha dito. E acabou que no final, Kang aceitou a proposta do Prota e eles já estavam dentro de uma dungeon de rank B. E o Prota, meio veaco, perguntou quando seria depositado o resto do dinheiro na sua conta. E Kang respondeu que iria enviar o resto assim que eles terminarem tudo ali. E no mesmo instante, ele também recebeu uma mensagem que a Han Chaerin tinha chegado. E quando eles olharam para trás, lá estava ela, a neta do grupo SH. Han Chaerin, e ela já chega botando bronca, dizendo que ela iria participar daquela raid e que eles deveriam sair dali imediatamente. E claro, com toda aquela beleza na sua frente, o Prota ficou surpreso. Pô, quem não ficaria, né? Até eu fiquei meio surpreso. Mas que nem dizem, toda flor sempre tem seus espinhos, e parecia que era meio difícil se aproximar dela. No entanto, nosso Prota é calmo e posturado e pensa que, bem, desde que eu seja pago, isso não importa. Eu deveria apenas concentrar no meu trabalho. Um pouco depois, mais a fundo na dungeon, ele já encontra o seu primeiro monstro. E enquanto o Prota posicionava a câmera para fazer o vídeo, Han perguntou se aquilo ali era um troll. E Kang, aproveitando a oportunidade para se aparecer, fala que ela estava correta, dizendo que os trolls são classificados como B. E dentro das habilidades dele, eles têm uma habilidade regenerativa quase mortal. E caso não atacassem com estratégia, apenas gastariam sua energia à toa. Ah, seja acha mesmo que ele faria assim tão bonitinho sem saber de nada? Óbvio que não, né? Essa estratégia foi montada pelo nosso protagonista. E a estratégia que ele havia criado, ou melhor dizendo, nosso protagonista, era para evitar a regeneração do troll. E para isso, eles deveriam rasgar completamente seu corpo e destruir seu coração, e então decapitá-lo. E ouvindo isso, Han instantaneamente puxa sua espada e começa a partir para cima do troll. E seguiu a estratégia à risca. Ela acertou bem no meio do coração do troll e depois rapidamente simplesmente decapitou o troll em um golpe. E vendo tudo aquilo, tanto o Prota quanto o Kang ficaram abismados e ela declarou que aquilo era muito fácil. Pô, se fizer tão rápido assim não vai ter nem vídeo, pô, seria uma speedrun igual do Thor. E o baba-ovo do Kang não queria perder outra oportunidade e começou a declarar: nossa, mesmo que eu tenha declarado de maneira grosseira, você conseguiu entendê-la perfeitamente, como esperado de um caçador classe S. E balançando sua espada para tirar o sangue, ela diz: você me elogia demais. E quando ela balançou a espada, o Prota viu um tipo de aura ao redor dela. E ele comenta que tinha ouvido falar de uma arma desse tipo, era feita por um cara chamado Aurelian, e perguntou qual era o valor daquela arma. E respondendo como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela diz: sei lá, uns 20 bilhões de won? Rapaz, 20 bilhões não é pouca coisa não, hein? Mas ela é neta dos caras mais podres de rico da Coreia, então que ele deve ser troco de pão pra ela. E ela continua dizendo que não entendeu muito bem ainda sobre a estratégia, então eles precisavam caçar mais alguns trolls para entendê-la um pouco melhor. E uma hora depois, um pouco mais a fundo na dungeon, ela declara que entendeu um pouco agora sobre essa estratégia. E como parecia não ter mais trolls, eles deveriam voltar. E o baba-ovo do Kang de novo foi até ela, se inclinando todo educado, dizendo: ai, obrigado pelo seu trabalho duro. E ela apenas agradece, impassível, o seu elogio. E ouvindo esse tipo de resposta dela, naquele tom, ele já começou a fervilhar de raiva por dentro, pois ele pensava que tinha perdido uma grande oportunidade de se associar com o grupo SH, e que estava colocando a culpa tudo nas costas do nosso protagonista. Porém, o nosso prota também não é besta e sabia que ele estava pensando nisso. E do nada, a dungeon começou a tremer bastante, como se fosse um terremoto, e o Kang já pensou: nossa, é agora que é minha oportunidade. E Han pergunta o que seria aquilo, e o Kang comenta que aquilo provavelmente era um monstro de elite. No entanto, só pelo barulho do estrondo, aquilo provavelmente não era um monstro de elite, e sim um monstro-chefe. E diante deles estava um monstro muito doido, com ossos pra fora, chifre cortado, cheio de bolha, um pedaço de pedra no ombro, um negócio de doido. E como Han era mais forte ali, ela teve que proteger todos do grupo. E vendo toda aquela situação, parece que temos um déjà vu, pois o grupo do Kang novamente começa a fugir.
deixando o Han para trás. Rapaz, é agora que é a hora que o Prota tem que gravar isso daí e mandar lá pro velho do grupo SH que ele vai detonar. Aí quero ver. Porque se mandar pro velho, o velho vai proteger a irmã dele, não? Tomara que seja assim. E como o Han era uma aventureira novata, ela não conseguia bater de frente contra um boss literalmente na sua primeira raid. Então ela foi jogada para trás. E eu acho que o boss ouviu o que nós estava dizendo sobre o grupo do Kang, tanto que até jogou umas pedras neles e deixou eles desmaiar. Porém, ele acabou não acertando no líder do grupo. Enquanto corria, Kang pensava: Grupo SH, Han, Chairin? Quem se importa com isso? Eu preciso sobreviver. Eu tenho que correr. Meu Deus, eu não posso morrer aqui. Eu preciso sair daqui rapidamente. E enquanto ele pensava que poderia fugir desta vez, o monstro simplesmente apareceu diante dele. E como ele era um frango porque não treinou com o nosso Hércules, ele acabou ficando paralisado de medo. Entretanto, Han era muito mais corajosa que ele e ainda teve a bondade de defender o ataque por ele. Mas como já tínhamos visto antes, ela não tem força suficiente e acabou sendo lançada para trás de novo. Contudo, antes que ela pudesse se levantar, o monstro já estava atacando de novo. Porém, ela desviou no último segundo e subiu em seu braço, indo em direção ao pescoço e tentou atacá-lo, mas não houve efeito, apenas irritou ainda mais o chefe, que apenas contra-atacou novamente e atingindo-a, lançou de novo ela contra o chão. Mas ela conseguiu defender o ataque, mesmo que por pouco. E vendo toda aquela situação, nosso prota começou a refletir em sua mente. Não tem como a gente ganhar contra isso. E mesmo que Han tenha duas habilidades Ranking S, ela é apenas uma pessoa que acabou de começar no mundo dos caçadores. Por essa razão não tem como a gente ganhar. Então a única opção que eu tenho nesse tipo de situação é correr e deixar Han aqui para trás. Senão eu morrerei. E é isso, meus coleguinhas. Terminamos mais um vídeo por aqui. E se vocês gostaram, já deixa aquele lindo like. E comente, sei lá, Hércules ou personal, para assim que eu entender que vocês gostaram dessa série e eu trazer a continuação. E aproveita que tem bastante capítulo pra frente, eu só fiz 3 capítulos, mas já enrolei demais, vai pro próximo vídeo logo. Na verdade, para ser honesto, eu não tenho certeza de quão forte pode ser essa habilidade do GodTub. Mas quem estava mais tremendo que o nosso protagonista era o Kang do Sheol, que estava correndo totalmente desesperado, deixando tudo e todos para trás. E vendo aquela cena, o prota teve um turbilhão de emoções, pois foi por causa da investigação de Kang do Sheol que os levou àquela situação. E isso estava acontecendo pela segunda vez, como se fosse um disco quebrado voltando e tocando a mesma melodia, mas dessa vez tinham mais iscas do que antes. Por essa razão, a única coisa que passava em sua mente é que ele não poderia ganhar. E claro, como ele estava em uma situação desesperadora, o instinto humano simplesmente dizia uma coisa para ele: corra o mais longe que você conseguir. Afinal, se você continuar aí, você terá apenas uma morte sem sentido. Mas quem liga para isso? Dinheiro e fama? Para que serviria tudo isso se você estivesse morto? Afinal, era isso que o nosso coleguinha Kang do Sheol almejava. E mesmo que o nosso prota possa morrer, se ele fugisse e deixasse Han Chairin para trás, ele não seria diferente daquele lixo. Então, ele não iria abandonar ninguém. Eu usando essa habilidade de Rank SS que ele ganhou do nosso coleguinha Hércules, ele conseguiu empurrar o punho do monstro para trás, o que obviamente surpreendeu o Han, já que ela era uma Rank S e não conseguiu tal façanha. E claro, ela começou a se perguntar quem seria ele. E nesse instante, um grande espírito apareceu de trás do nosso protagonista. Ou poderia ter ser chamado de uma ilusão ou pós-imagem. De qualquer forma, aquele espírito ali não era um ser normal. E até parecia que o nosso prota estava pegando o jeito da habilidade. E óbvio, como ele estava no meio de uma batalha, ele não teria tempo para ficar contemplando suas próprias habilidades. E nesse instante, o chefe atacou o nosso protagonista, que conseguiu defender o ataque com sucesso, que surpreendeu tanto o chefe quanto o nosso protagonista. E aproveitando a abertura ao qual o Proto tinha conseguido, Han avançou em direção ao boss, conseguindo cravar a sua espada bem no meio do peito dele. E com mais um impulso, ela conseguiu pular para cima de seu ombro, e correu em direção à sua cabeça e conseguiu cortá-la com apenas um golpe. Nisso, parecia que tudo estaria acabado, certo? Mas não. Quando o Prota se questionou se tinha realmente acabado, sua habilidade Inside se ativou.
ativou. E como um sexto sentido, ou uma voz conversando com ele mesmo, disse que simplesmente algo não se encaixava. Pois a espécie Boss é um tipo de mutação, e esta mutação era uma dupla, uma espécie que passou por múltiplas transformações. E nesse processo, as transformações físicas também seriam inevitáveis. E como a habilidade Insight, ou ele mesmo, que nem eu disse, previu, a cabeça do monstro simplesmente se regenerou do nada. E quase que instantaneamente conseguiu agarrar Hunt Aerin. E entrando em desespero, nosso prota pensou: não, se Hunt Aerin morrer, tudo acaba. Mas como alguém como eu pode fazer alguma coisa? Se todas as habilidades do GodTube forem reais, e mesmo que seja patético, se todos esses poderes pertencem verdadeiramente a mim, então isso significa que só por um breve momento eu posso ganhar um tempo. E diante daquela situação, Han disse para o prota correr dali, mas o prota nem ligou para isso e falou para ela apontar primeiro para o coração. E com a ajuda da super força do nosso protagonista, ela conseguiu sair do aperto do boss, rapidamente declarando que tinha entendido. E ela começou a correr em direção ao boss sem saber como iria acertar o coração. Porém, ela não precisava de preocupação, nosso protagonista estava ali por ela. Por essa razão, ela só precisava correr e confiar nele. E nesse instante, o boss virou sua atenção para o lado de Hunt Aerin. Porém, ele não conseguiu se mexer. Afinal de contas, o nosso protagonista estava segurando a sua mão com toda a sua força. E com isso, Han conseguiu correr livremente e subiu no braço do boss e conseguiu cortar de cima até abaixo, acertando bem no meio do coração. E com a habilidade Insight ativada, o prota teve um pensamento rápido, que na melhor das hipóteses ele poderia aguentar por meio segundo, então não tinha muito tempo para explicar as fraquezas do orc em detalhes. Nisso, ele apenas gritou que o orc tinha 2 corações. E isso pegou Han de surpresa, porém ela rapidamente se recompôs, pensando que com o seu sexto sentido, ele deveria ser capaz de entender o que ele queria dizer. E na verdade, ela já tinha entendido. Nisso, ela pulou em cima do orc e ficando bem no meio do outro lado do seu peito. E como o orc tinha perdido seu equilíbrio, o prota aproveitou essa oportunidade e saltou dizendo: agora já basta disso, morra. E o sistema notifica que sua habilidade de super força foi temporariamente aumentada. E como ela já era forte o bastante, com mais esse aumento, ele simplesmente atravessou o orc com o seu punho. E após ficar totalmente coberto com o sangue do boss, o nosso protagonista cai no chão. E se aproximando dele, Han questiona em sua mente: quem diabos é esse cara? E um tempo depois, em outro local, mais especificamente no hospital, o nosso protagonista mal acorda e alguém já está ao lado dele. E era ninguém menos que Hunt Aerin, o que obviamente deixou o nosso protagonista surpreso. E ele a questionou do que ela estava fazendo ali. Então ela respondeu: ah, você tava só o bagaço dentro da dungeon, eu tive que acabar trazendo você no hospital, tanto que seus músculos foram totalmente rasgados, até costela tinha sido quebrada, por isso que eu tive que te trazer da dungeon até aqui. Porém, mais importante do que isso, como é que está o seu corpo? Ah, se ele não tava bom, ele vai ficar bem melhor já já. E como ele não tinha respondido nada, ela colocou a mão dela na sua testa para ver se ele estava com febre. E provavelmente não estava, não ainda. E para quebrar o crime, ela simplesmente comentou que eles ainda não sabiam o nome um do outro. Na verdade, o prota já até sabia o nome dela, e ele se apresentou falando o seu nome. E essa pergunta deixou o nosso prota meio confuso, afinal, ela que o internou naquele quarto de hospital, então ela deveria ter visto no mínimo as suas informações pessoais. E parecendo que ela tinha ouvido somente, ela comentou que apenas queria ouvir aquilo diretamente dele, o que deixou o nosso protagonista ainda mais confuso. E em seus pensamentos ele comentava: acabou de acontecer, ela leu a minha mente? Sei que sua habilidade de sexto sentido é uma habilidade Rank S, e provavelmente o efeito dela não é fraudulento. E neste momento o Han começa a dizer: eu sei que você acabou de acordar e pode estar desorientado, mas eu tenho uma proposta para você, Sr. Siwoo. É uma proposta bem simples na verdade. Você consideraria se tornar um membro da minha equipe? Nisso o prota questionou: como assim um membro da sua equipe? Isso é por causa do boss ogro que a gente enfrentou antes? Contudo, ela não parou por aí. Então ela declarou: e o que você acha de um salário de 1 bilhão de won? E pela cara do nosso protagonista, ele achava isso muito bom. E ela acrescentou ainda mais, dizendo: além disso, receberemos os lucros dos subprodutos da caçada dos monstros iguais à sua contribuição. Resumindo, o prota ia ganhar 1 bilhão de wons, ainda mais um bônus com os monstros que ele caçar. Agora o bicho tava fofo, filho, agora tá fofo. E o coração da nossa amiga, colega
irmã Han era tão grande que se lembrou da irmã do nosso protagonista, que estava sofrendo de uma doença e que ela estava em um dos seus hospitais, e caso ele entrasse no time dela, a conta do hospital seria gratuita. E é óbvio, meus amigos, não existe almoço grátis, e ele então perguntou o que ele precisava fazer em retorno. E Han então declara: a partir de agora eu vou começar a caçar, então por favor estabeleça estratégias para lidar com todos os monstros que eu encontrarei. E ao cair da noite, o prota começou a se perguntar: será que eu decidi isso muito rapidamente? E voltando na hora em que o prota iria responder a proposta de Han, ele simplesmente falou que não iria aceitar a oferta. E eu achei que a Han ia ficar no mínimo brava, mas ela nem sequer perguntou o motivo, apenas aceitou a decisão do prota. Mas como ele tinha salvado a sua vida, ela no mínimo iria pagar as despesas médicas de sua irmã. Entretanto, aquela proposta que Han fez ao nosso protagonista abriu algo em sua mente. No início, ele simplesmente não acreditava no GodTube, pois como ele poderia ganhar habilidades como Insight e Super Força apenas se inscrevendo em um canal onde as pessoas fazem vídeos? Entretanto, o GodTube é real. Era até estranho de se pensar que deuses criariam canais e transformaria caçadores de ranking S em nada mais nada menos do que pedras no caminho. Então, seguindo essa linha de pensamento, não havia necessidade de ele aceitar aquela oferta. Dito isso, ele também não conseguiria curar a doença incurável da CELA. Por essa razão, ele precisava encontrar um caminho de alguma outra forma. E o nome dessa doença, como eu tinha dito um pouquinho antes, é chamada de hemofilia, que era contraída depois das quebras de dungeon, que aconteceu há muito tempo atrás. E é uma doença bem perigosa, pois ela não deixava o sangue coagular. A medicina moderna não tem cura para isso. E na melhor das hipóteses, o mínimo que eles conseguem fazer é apenas aliviar os sintomas. No entanto, uma variável agora apareceu. Com o GodTube, se ele aprender com as habilidades que tem nele, ele poderia ser capaz de curar a doença da CELA. Contudo, os ingredientes que são tipicamente usados no tratamento são absurdamente caros, o que faz sentido, já que é uma doença extremamente rara. Nisso, nosso prota declara: rapaz, eu vou precisar de muito dinheiro. Será que eu devo começar editando vídeos no valor de 50 milhões de wons? E falando em vídeos, ele começou a ver o último vídeo que ele gravou no seu notebook que ele tinha estourado antes. E lembrou daquela cena onde Han tinha dito que sua espada valia mais de 20 bilhões. E seguindo essa linha de pensamento, nosso protagonista começou a refletir em sua mente. Será que eu começo a fabricar equipamentos e vender? Se eu fizesse isso, eu poderia começar a ganhar centenas de bilhões de wons. No entanto, só me resta uma assinatura. Ah, que raiva. Se eu quiser assinar em outros canais, eu preciso ter uma assinatura de membro. E isso custa mais de 100 milhões de wons. Que roubo! Então, nesse tipo de situação, só tem uma resposta. Eu preciso virar um metalúrgico e criar armas. E o nosso protagonista achou um canal muito bom, que era de ninguém menos que o Hellfest, fazendo um vídeo que queria forjar o Mjolnir roubado, tentando aceitar o desafio de melhorar ele 99 vezes. E óbvio que o nosso protagonista se inscreveu, né? Afinal, o Hellfest é o ferreiro dos deuses. E se inscrevendo no canal, ele ganhou a habilidade Metalurgia Divina de ranking SS. Tava no mesmo nível de categoria que a Super Força do Hércules. E no meio do vídeo, enquanto fazia os encantamentos, Hephaestus começou a dizer: sempre que estiver melhorando a sua arma, lembre-se disso, você não deve temer o fracasso. Hoje em dia, todas as pessoas faltam perseverança e perseverança. Estejam preparados para falhar de novo, para que essa arma possa ser destruída. E assim você não ficará frustrado. E o prota inicialmente começa a dizer: por que eu iria me preparar para destruir minha arma? Os deuses são muito loucos. E como ele tinha ouvido esses ensinamentos do Hephaestus, sua proficiência na metalurgia divina aumentou em 0,1%, igual às outras. E já no outro dia, era uma bela manhã, e o nosso protagonista não poderia sair de forma. Tanto que até as enfermeiras comentavam sobre isso, dizendo que ele tinha melhorado muito recentemente. E que, segundo o médico que estava atendendo ele, a sua recuperação era incrivelmente rápida, considerando que ele era um caçador. E por causa disso, ele poderia ter alta no outro dia. E ouvindo isso, o prota estava até surpreso, pois foi bem rápido mesmo. E na realidade, ele não estava apenas treinando para melhorar a sua saúde, mas para aumentar sua proficiência na habilidade de super força. E o motivo era bem simples: se ele usasse a super força com muita frequência, como da última vez, todas as suas fibras musculares seriam destruídas. Por isso ele não deveria negligenciar o treinamento. Enquanto
pensava nisso, sua irmã de repente apareceu de trás dele. Então ela comentou: irmão, você vai ter alta amanhã? E o nosso prota respondeu: eu acho que sim, acabou acontecendo. Então ela continuou dizendo: ufa, quando você foi levado para o hospital eu fiquei muito preocupada com você, porque sua condição parecia que era muito grave. Porém, irmão, não disseram que você tinha que ficar pelo menos um mês hospitalizado? E você já tá recebendo alta depois de apenas uma semana? E ouvindo essas palavras, o prota refletiu em sua mente: será que ela tá desapontada porque eu estou recebendo alta antes dela? Deixa pra lá. E o prota declarou que ela não deveria negligenciar seu tratamento só porque ele não estava lá. E também não tinha necessidade dela se preocupar com o dinheiro que iria entrar em suas despesas. E a Seoha já estava sabendo que estava recebendo tratamento gratuito graças às considerações da irmã Chaerin. E ouvindo isso, nossa protagonista declarou: calma aí, irmã Chaerin? E Seoha acrescentou: isso mesmo, mãe. Ela mesma que pediu para eu chamá-la de irmã. Afinal, ela não tem irmãos, então ela insistia que eu fosse uma para ela. E o prota gritou: o quê? A Han Chaerin? Quando? Não. Mais importante, quando você conheceu ela? E a Seoha respondeu: ué, ela até vem me visitar no hospital às vezes. E o prota ficou assim: uxi, ela veio no hospital algumas vezes? Ué, por que eu não vi ela? E a Seoha explicou que às vezes, quando ele estava se exercitando, ela vinha verificar se os dois estavam bem. E em seus pensamentos, o prota começou a se questionar: ela já está tão ocupada com o negócio dessa Hunter, mas ela vem para visitas hospitalares? Ela realmente está tentando me recrutar, hein? Mas para Seoha, que não sabia disso, apenas achava que a Chaerin gostava do protagonista. Eu fico trocando negócio de Chaerin, do nada eles chamam de Chaerin, depois de Han, depois... Rapaziada, é a Chaerin, é a Han Chaerin. Chaerin acho que é mais fácil de falar do que ficar falando Han. Han parece o bicho, o Han mesmo, então eu vou chamar de Chaerin daqui pra frente, ok? Mas o prota declara: não, definitivamente não é isso. E a Seoha ainda insiste: para com isso, você é tão popular, até as enfermeiras falam de vocês todos os dias. E o prota continua: tá, pare de perder tempo e entre rapidamente, pois eu tenho um lugar para ir. E quando a Seoha pergunta onde ele iria, ele respondeu: eu tô indo ali ganhar um pouco de dinheiro. E mudando de cena, já em um outro local, nosso protagonista estava no melhor lugar daquele mundo para ganhar dinheiro. Era nada mais e nada menos que uma dungeon. E ele estava meio nervoso, já que era a primeira vez que ele estava caçando sozinho. Porém, como ele já estava ali, os monstros já iriam em sua direção. E como era a primeira dungeon que ele estava indo, óbvio que ele foi numa Rank F, que apenas tinha goblins fracos por lá. Mas como eles andavam em grupos, eles atacavam em grupos. E isso era bem irritante. Mas se for no 1 contra 1, o prota se sai melhor. E no instante que ele deu soco em um dos goblins, ele simplesmente estourou o goblin numa tapada só. E só agora ele percebeu que ele era mais forte do que esperava. Pô, aí você não quer nada também, né, colega? Você tem uma habilidade de rank SS, você foi treinar logo contra os bichinhos rank F? Pô, aí também é apelação, né? Pelo amor de Deus. E claro, depois de ver seu parceiro ser desintegrado em sua frente, os goblins começaram a tremer de medo. Nisso, nosso protagonista apenas caminhou em direção a eles calmamente e declarou: podem vir, está na hora do round 2. E mudando de cena, em um lugar que parecia ser um tipo de ferraria, o prota simplesmente jogou os corpos dos goblins no chão e perguntou: e aí, o que você pode fazer com isso aqui? Então, um homem começou a gritar: eu pedi pra você ingredientes, não pedaços deles. E esse cara que tava gritando aí era o Seo Paug Wang. Era o proprietário da família Seo Smith, um ferreiro. E ele declarou que, por agora, ele iria ensinar ao prota como fazer a fundição. E o primeiro ensinamento que o nosso protagonista recebeu foi que martelar não era só uma questão de força. E além do mais, só porque ele tinha bons materiais não significava que ele poderia obter facilmente equipamentos de Rank A ou Rank S. E o prota estava apenas observando fascinado, pois aquele cara à sua frente passou a maior parte de sua juventude aprendendo metalurgia. E 20 anos depois, quando ele tem 40 anos, se tornou um despertado de Rank A com destreza em sua classe. E Paug Wang declarou que já tinha mostrado demais e agora era a vez do prota tentar. E enquanto o prota se preparava, Paug Wang pensava em sua mente: ele disse que seu nome era Myung
Gyu-Soo, certo? Ele não me pediu para fazer o seu equipamento, nem o aceitar como aprendiz. Eu até pensei que ele iria me pedir para entrar na guilda dele, em troca de eu fazer equipamentos para ele. No entanto, ele não pediu nada disso. Ele foi a primeira pessoa a me pedir para emprestar a minha forja. E já que isso era meio inusitado, eu permiti por curiosidade, para saber quais eram as suas intenções. Ai, essas pessoas de hoje em dia acham que a metalurgia é muito fácil, como se estivesse em um jogo. Eu mesmo levei 20 anos para chegar até aqui. E outra, aquele pirralho ali apenas ficou olhando para a tela do celular. Certeza que eles veem os vídeos no YouTube e tá achando que isso é muito fácil. Então obviamente ele está fazendo errado? Um tempo depois, uma mulher de cabelos rosas simplesmente entrou na loja. E seu nome era Kim So-eun, representante da companhia So-eun. E Palm Gang, olhando para ela, pergunta: "Ah, é você, So-eun?" E ela responde com um sorrisinho na cara: "Claro que sou eu. Além de mim, que outra menina bonita viria até essa loja fedendo a suor?" E o Palm Gang declara que ela poderia ter feito o pedido para outra pessoa e não teria necessidade de ela ficar indo até ele todas as vezes. E ouvindo isso, So-eun declara: Ei, calma, eu estou fazendo negócios com o melhor ferreiro da Coreia, Seo, meu amigo, então é claro que eu deveria vir pessoalmente." E o Palm Gang responde: "Ah, como esperado de uma mulher de negócios, você até que sabe bajular agora, hein?" E ela responde que não tava bajulando ele, ela era Kim So-eun, a CEO da Eun Trading, que lida com apenas os melhores produtos. E dentro daquela bolsa que ela tinha levado estavam alguns dos materiais que ela tinha colocado numa lista que provavelmente mandou anteriormente para o Palm Gang. Enquanto ela tentava mencionar algo, um barulho de martelo estava batendo no fundo, e cada vez que ela tentava falar mais alto o martelo ficava, até que chegou num ponto que ela estourou. "Ô seu idiota, não tem como bater esse martelo mais baixo não? Tá vendo que tem uma conversa importante aqui?" Mas nosso prota simplesmente cagou pra ela. E em seus pensamentos, ela começou a refletir: "Meu Deus, que moleque sem noção." E olhando para as espadas, ela notou que ele ainda estava fazendo algo bem ridículo. E olhando mais de perto um dos trabalhos do prota, ele perguntou se aquele carinha tinha feito aquilo como uma arma. E o Palm Gang perguntou do que ela queria dizer com aquilo. E ela respondeu: "A lâmina tá muito estranha e a forma é muito bruta, então isso não poderia nem ser usado." E ouvindo isso, o Palm Gang comenta: "Pode até parecer isso, mas e se eu te dissesse que materiais feitos nessa arma são apenas restos mortais de goblins e kobolds? E além disso, o estado dos materiais era o pior possível. E para acrescentar ainda, imagine que se fosse uma pessoa que tinha segurado o martelo pela primeira vez." E ouvindo tudo isso, So-eun pergunta: "Você aceitou ele como discípulo?" E ele respondeu: "Que discípulo o quê? Eu só fiz uma sugestão a ele. Além disso, quando eu vi ele martelando, eu não conseguia acreditar que ele era realmente alguém que segurava o martelo pela primeira vez. Era algo surpreendente, quase como se fosse divino. De qualquer forma, não há ninguém que possa fazer tal arma com materiais como esses. E além do mais, esse cara até recusou a minha oferta de ser tomado como discípulo." E óbvio, depois de ouvir essas palavras do melhor ferreiro da Coreia, ela teve que prestar atenção um pouco mais no nosso protagonista. Um tempo depois, o prota terminou outra arma. E nesse momento, o sistema notificou que ele tinha feito um equipamento com materiais lixos. E por consequência disso, a sua proficiência na metalurgia divina iria aumentar em 0,4%. E claro, vendo aquela arma diante dele, ele começou a se perguntar: "Beleza, consegui fazer uma arma de materiais lixo, mas como que eu vou vender ela?" Mas o nosso protagonista nem precisou pensar nisso, já que a oportunidade apareceu por detrás dele, na forma de uma bela garota de cabelos rosas. E para a cereja do bolo, era da companhia So-eun, que era uma empresa principalmente situada na indústria dos caçadores, valorizando a confiança e a confiabilidade acima de tudo. Então, eles são muito conhecidos na indústria dos caçadores. E claro, como eles são uma grande companhia, eles apenas lidam com os melhores itens. E se ele estivesse pensando em vender aquela espada, ela comprava. Aí ficou meio estranho, né? Que ela tinha falado que era ruim, agora é bom e ela quer comprar? Como assim? A espada do prota que é ruim é boa? Ué, o nosso protagonista, o magnata, já começando a sentir o cheiro do dinheiro, perguntou: "E aí, quanto que você pode pagar por ela?" E ela falou calmamente: "Eu acho que eu posso pagar 1 milhão de won." É assim, depois dessa primeira transação entre So-eun e o prota, ele começou a fazer armas como louco. E de repente, do nada, So-eun começou a gritar como louca. E o motivo era bem simples, era que a So-eun Company tinha feito um contrato com o grupo
desculpe o SH. Eu Prota, ouvindo toda aquela gritaria, apenas disse, parabéns pra você? E ela responde, não, você que realmente merece. Você cumpriu o cronograma de entrega, que era a base da confiança. Além disso, a qualidade do equipamento é perfeita. Se não fosse por você, eu realmente não conseguiria fazer isso. Então, se você quiser alguma coisa, é só dizer. Eu vou pegar pra você, não importa o que. Ah, claro, antes disso, checa a sua conta. Eu Prota, meio confuso, dá uma olhada no celular. E olhando para a notificação do celular, ele pensou que tinha cobrado menos do que ele deveria ter cobrado. E ele provavelmente achou que tava ganhando pouco. Mas Soyeon falou para ele checar novamente que o número que ele estava vendo estava errado. E agora, sem ver pela tela de notificação, ele viu o real valor que estava na sua conta, que era 284 milhões e 242 mil won. Eu tô achando que o Prota precisa mais fazer arma do que caçar nesse mundo, hein? E vendo tanto dinheiro na sua frente, foi neste momento que ele se tornou escravo do dinheiro. E depois de se acalmar um pouco, ele começou a refletir em sua mente. Tá, beleza, agora eu já tenho dinheiro suficiente para poder participar do membro no GodTub. Então eu preciso procurar alguém que possa me ensinar a fazer uma cura para minha irmã. E a assinatura de todos os 3 canais custa por volta de 300 milhões por mês. E dada a minha situação atual, eu só posso escolher uma. Ah, então aí, rapaziada, o Mano não tinha explicado até agora, mas provavelmente a inscrição dele não é gratuita não, ele tem que pagar por mês 100 milhões. Agora faz sentido, não é gratuito. Aí então ele ficou assim na cadeira, será que eu faço ou não faço? Faço ou não faço? E no final ele acabou se inscrevendo em outro canal. Um tempo depois, Palm Gang tava revoltada, dizendo que materiais altamente frágeis são difíceis de manusear. Então ele não tinha escolha senão minimizar o polimento. Resumindo, ele estava falando alguma coisa sobre ferreiros, alguma coisa assim, algum trabalho. E neste momento, Soyeon apareceu. E Palm Gang, já revoltado, perguntou, por que você continua vindo aqui? E ela apenas respondeu, ué, eu tô aqui por causa do Myung-soo. E o Prota comenta que ela tinha chegado em boa hora, pois ele estava esperando ela, o que já a deixou bem empolgada. E ele entrega um papel para ela, dizendo que ela tinha dito antes que ela iria conseguir tudo o que ele precisava. Então ele perguntou se ela poderia obter aquelas coisas ali para ele. E olhando aquela lista, ela começou a ficar um pouco surpresa. E vendo sua expressão, o Prota perguntou, é muito difícil de conseguir isso aí? E ela respondeu, não, eu consigo, mas eles são muito caros. Tipo coisa de pelo menos 300 milhões de won. Mas ela poderia até reduzir para 200 milhões. Em outras palavras, era equivalente a 3 inscrições no GodTub. E falando no GodTub, ele precisava dominar suas habilidades através dos membros dos canais. Então os materiais eram necessários, pois ele precisava praticar para aumentar sua proficiência. E depois de se inscrever no canal de Huatu, ele aprendeu a habilidade médica divina. E como eram habilidades médicas, e aumentar a proficiência nessas habilidades já é difícil, pois você não sabe se vai encontrar ou se existe as ervas que você precisa. E se não fosse por Soyeon, o Prota não conseguiria encontrá-las. E falando nela, ela perguntou ao Prota se ele iria querer que ela comprasse ou não. E com muita dor no peito, ele teve que aceitar. E depois de fazer esse pedido, ele começou a fazer uma conta mental. Ele tinha ganhado 284 milhões vendendo as suas armas, menos 280 milhões que a Soyeon iria gastar. Então no caso, ele tinha 4 milhões agora. Mas no taxa final do mês, ele tinha menos 100 milhões por causa da assinatura no GodTub. Resumindo, ele precisava imediatamente arrumar 96 milhões de won. E mesmo que ele se matasse de trabalhar fazendo várias e várias armas, nós estamos falando de milhões de dinheiro, então talvez não seria tão fácil assim, pois precisa vender essas armas. Mas o Prota teve um estalo em sua mente. Se existe o GodTub e ele está pagando o GodTub, por que ele não usa o MeTube para pagar o GodTub? E mudando de cena, dentro de um trem, um figurante de blusa vermelha estava reclamando que não tinha nada para assistir, quando de repente uma capa chamou a sua atenção. Era um vídeo ensinando a estratégia de como derrotar os Ramadon. E quando ele abriu o vídeo, ele viu vários desses Ramadons que parecem uns hipopótamos camuflados. Mas de repente os vídeos simplesmente cortam para um Ramadon meio diferente, que na verdade era nosso Prota fazendo cosplay de Ramadon.
Que negócio que é esse, velho? Então ele começa a falar: você sabia que o Ramadon, na verdade, não é um cavalo? Tá, aí daí eu confesso que eu não sei que piada que deveria ser essa daí. Tanto que até o figurante não entendeu o que ele tava dizendo. Mas o nosso prota continuou: o monstro que você está vendo agora se chama Ramadon em coreano. Em outros países, são conhecidos como hipopótamos. E como você pode ver, parece com um hipopótamo. E a sílaba ma, usado em Rama, usa no caráter chinês para descrever a palavra cavalo. Nossa, que piada cirurgicamente específica. Nunca que eu ia saber. Pelo menos agora a gente sabe. Agora se alguém aparecer do nada falando que o hipopótamo em cavalo, dá pra gente entender. Vai, fi. Aqui, ó, Mangáticos é cultura. E até mesmo o figurante ficou impressionado, pois ele não sabia disso. E o prota continua dando a sua aula, entre aspas, para nós, dizendo que os hipopótamos fazem parte da família das vacas. E para ser mais específico, eles pertencem à ordem Artiodactyla. E pelo nome pode até parecer que é algum tipo de família de aranha, mas não é isso não. E na verdade, essa ordem aí são especificamente para os que têm ongulatos de dedo par. Em outras palavras, os animais que têm casco. E claro, tem um negócio mais profundo, mas ele deveria parar por aí, senão o vídeo simplesmente ia pro limbo, igual o meu se eu continuasse falando isso. E de qualquer forma, agora que entra a estratégia contra os Ramadons. Você primeiro precisa de um pano vermelho e depois simplesmente agite-o. E na realidade, as vacas não ficam agitadas com a cor vermelha, caso você esteja se perguntando. Apenas provoca elas. Rapaz, fiquei interessado nisso, hein? Se alguém souber, comenta esse negócio que é verdade aí. Eu não sei se o protagonista tá dizendo aqui é realmente verdade, mas se alguém souber aí, por favor, coloca nos comentários que eu fiquei interessado. E como nosso prota não é apenas conversa, ele agitou o pano, que aconteceu exatamente o que ele havia dito. E uma manada de Ramadons começou a correr em sua direção. E é aí que entra a segunda parte da estratégia para derrotar os Ramadons, que era simplesmente socá-los. Uou, depois de falar tão bonito, eles simplesmente jogam a dessa? Aí não, meu protagonista, não é bem assim. Pode até funcionar contigo, mas pense nos seus inscritos, cara. E ele realmente queria acabar com os Ramadons no soco, tanto que ele correu em direção a eles e simplesmente pulou no meio deles. E depois de um tempo, um massacre tinha ocorrido. Todos os Ramadons foram de F. E o prota ainda manda um joinha pra câmera. Viu como é fácil? E claro, vendo aquilo, o figurante começou a se perguntar: da onde que isso é fácil, meu colega? E o vídeo depois disso foi praticamente o prota apenas esmagando os Ramadons. Enquanto ele batia neles, ele dizia algo bem peculiar: miojo de galinha, miojo de frango assado, miojo de bacon. E claro, como eu pelo menos, o figurante também ficou se perguntando: o que raios que esse cara tá fazendo, velho? E depois de acabar com todos os hipopótamos, ele simplesmente encerrou o vídeo dizendo: se você achou a estratégia útil, deixe seu like e se inscreva no canal. E também clique no sininho para ativar as notificações. E claro, vendo essa estratégia maluca, todos foram à loucura, achando que o prota era simplesmente louco. Mas que nem os sábios dizem, os loucos são apenas pessoas que pensam diferente da grande maioria. E o seu primeiro vídeo foi na verdade um sucesso e alcançou a grande marca de 3.628 views e conseguiu 243 inscritos. E na verdade, talvez não tinha sido tanta sorte assim, pois o prota tinha planejado tudo isso. E parece que ele tinha planejado muito bem, pois ele já estava com 1.243 inscritos e 127 mil visualizações. E óbvio, os comentários não paravam de chegar. E pelo resultado, aparentemente as pessoas gostaram bastante daquele tipo de vídeo. Nisso, o prota começou a pensar: dessa vez é apenas o poder do algoritmo que está causando uma boa resposta. Então eu não posso ficar preso lidando com monstros de baixo nível para sempre. Por isso, toda vez que eu encontrar um monstro, eu simplesmente vou entrar no soco com eles. E por que ele ia ficar socando os monstros que nem um louco, você se pergunta? Na verdade, é toda uma questão de construir um forte senso de adaptação que leva o maior interesse ao público ao longo do tempo. E o prota sabia como fazer isso muito bem. Além de que ele era muito versado em análise e estratégia contra os monstros. E se ele continuasse daquela maneira, alcançar os tão sonhados 1 milhão de inscritos não era apenas um sonho. E
claro, exceto o famoso excesso de trabalho. E de repente a cabeça do Prota começou a girar muito, ele sentiu que tudo estava rodando. Entretanto, ele não parava de falar: eu não posso parar de editar vídeos, eu tenho que gravar, eu preciso ir na dungeon, eu tenho que entregar os itens. E como ele estava totalmente tonto e fraco, ele acabou caindo. E não só isso, ele teve o azar de ainda conseguir bater a cabeça na quina da mesa. E ainda bem que não aconteceu nada demais, ele apenas ficou inconsciente. É, meu povo, a vida de youtuber não é lá tão fácil, um rio de maravilhas, ainda mais quando se trabalha sozinho. Eu entendo o protagonista. E depois de um tempo, o Prota consegue acordar. E então ele se levanta calmamente e senta na cama comentando: ah, eu desmaiei por um momento. Mesmo assim, graças à força de Hércules, eu não me machuquei gravemente. Ai, minha cabeça, eu preciso terminar de editar isso logo. Quanto tempo se passou? E olhando para o celular, ele viu que era 4h31 da manhã. Resumindo, já era o outro dia. Nisso, o Prota pensou que se continuasse assim, ele provavelmente morreria por excesso de trabalho antes de ganhar qualquer dinheiro. Então, a primeira coisa que ele precisava era de um editor. E um pouco mais tarde, em uma cafeteria, o Prota estava vendo seu celular. Mais especificamente, ele estava vendo seu e-mail com as propostas de editores para ele. E tinha muitos, afinal, ele tinha colocado um preço bem alto de pagamento. Bom, também, quem não queria um salário base de 3 milhões, mais incentivos adicionais com base nas visualizações? Então, obviamente, com uma proposta dessa, muita gente iria atrás dele. E claro, por essa razão, ele precisa escolher alguém verdadeiramente que traga algum valor a ele. E depois de analisar um tempo, ele encontrou um vídeo que tinha bons efeitos sonoros e um senso de comédia, e suas habilidades até pareciam melhor do que o do Prota. E óbvio, ele chamou esse carinha, mas aparentemente ele estava totalmente atrasado. E claro, isso deixava uma má primeira impressão, pois no primeiro trabalho você simplesmente se atrasa. Não faça isso, meu colega. Nisso, o Prota mandou um zap, né? Afinal, tava demorando muito. E ele até ia mandar uma mensagem, mas olhando para a conversa, ele escreveu certo que eles deveriam se encontrar no café a 1h da tarde. Entretanto, olhando para sua maneira de escrever, o Prota já achou que era um tiozão de meia idade. Mas olhando por outro lado, isso até que poderia ser bom. Significa que ele pelo menos tem experiência, né? E como já tinha se passado um tempo, o Prota mandou mensagem. E como ele não estava lendo a mensagem, provavelmente estava indo até lá, certo? Então, ele só deveria esperar. E ele esperou. E esperou de novo. Só que ele não é muito paciente e já ficou totalmente nervoso. E justo nesse momento, o carinha chegou. E na verdade não era um carinha, era uma garota. E o seu nome era Park Deok-gu, uma editora Meetuber. E o Prota ficou totalmente chocado, pois achava que ela era homem. Pô, com um nome desse, né? Park Deok-gu até eu acharia, né? Tem mais nome de homem, sei lá. Eu não conheço o nome coreano, então deve ser, sei lá. E o Prota já foi curto e grosso, perguntando por que diabos ela se atrasou tanto e por que ela não tinha visto suas mensagens. E ela respondeu que tinha esquecido de fazer marmita para os seus irmãos, pois estava editando um vídeo até tarde da noite. E não tinha verificado suas mensagens, pois estava uma corrida no delivery. Então ela pedia desculpas. E o Prota questionou: como assim um vídeo? Você estava editando um vídeo? E ela respondeu: sim, o vídeo que eu coloquei no anexo no meu e-mail. E o Prota perguntou: você tá dizendo que editou o vídeo que eu te mandei em apenas um dia? E ela respondeu que não foi em um dia, mas cerca de 3 horas. E ouvindo isso, o Prota começa a baixar sua cabeça e começa a tremer, perguntando: 3 horas? E vendo toda aquela cena, a guria já começou a tremer de medo. E neste momento, o Prota começa a dizer: Park Deok-gu, quando você pode começar a trabalhar? E meio encolhida, sem saber muito o que falar, ela acabou dizendo que poderia começar desde agora. E ouvindo isso, o Prota pensou: para editar um vídeo, eu geralmente demoro pelo menos 8 horas. Mas você fez isso em 3? Quanto custa editar um vídeo em 3 horas? Conforme estabelecido no anúncio, eu carregarei 2 vídeos por semana e esse é o padrão. E pode haver momentos em que 3 vídeos precisam ser carregados. É claro, bônus adicionais serão fornecidos em conformidade. E nesse instante, a garota agradece, abaixando sua cabeça com tanta força que começa um barulho estrondoso, que parecia que estava quebrando algo. Mas o barulho de algo quebrando não veio dela. E do nada, as pessoas na rua começaram a correr, dizendo que aquilo era uma quebra de dungeon. E enquanto as pessoas corriam freneticamente, um anúncio estava sendo feito, dizendo que a quebra de dungeon estava acontecendo na cidade Dong. E que, após a inspeção, foi determinado que seria uma quebra de masmorra de ranking C. E
Por esse motivo, os residentes próximos deveriam evacuar rapidamente. E óbvio, a Park começa a gritar para o Prota dizendo que eles deveriam correr dali rapidamente. Entretanto, como vocês sabem, o nosso Prota não deixaria isso passar tão facilmente. E então ele começou a dizer: "Ei, senhorita editora, você não disse claramente que poderia começar a trabalhar agora mesmo?" E a garota confirmou que era isso mesmo. Nisso, o Prota entrega um celular para ela e disse que ela deveria segui-lo. E ela questionou o que diabos ele iria fazer. E o Prota responde: "Ué, não tá na cara? Nós vamos ganhar dinheiro." Enquanto as pessoas corriam para locais seguros, o Prota estava indo direto pro olho do furacão. E ele gritou para a Park não esquecer de gravar tudo o que ele estava fazendo. E ela fez o seu serviço apropriadamente, gravando vários monstros saindo do portal. Nisso, o Prota corre em direção a eles. E ele derrota um monstro no soco, como ele já tinha dito antes. E então ele começa a declarar: "Meus inscritos, por favor, curta e se inscreva. E não esqueça de ativar as notificações, pois hoje eu vou mostrar um vídeo bem interessante para vocês." E nesse instante, várias pessoas que pareciam ser agentes começaram a descer de helicópteros, se aproximando das pessoas, dizendo para elas correr dali o mais rápido possível. Entretanto, do nada uma cabeça de monstro voa por cima deles. E eles se perguntam do que diabos estava acontecendo. E diante deles estava o nosso protagonista derrotando os monstros na base do soco, enquanto uma garota estava gravando tudo aquilo. E depois de um tempo, uma pilha de monstros se formou e o nosso protagonista estava em cima. E óbvio, tem que pedir o like e a inscrição. E enquanto editava esse vídeo, o Park começou a pensar: mas por que raios esse vídeo é tão popular? Mesmo editando esse vídeo, eu não entendi o porquê. Mas uma coisa é certa, o meu chefe é realmente obcecado com o MeTub. Eu posso realmente continuar fazendo isso? E nesse instante, os seus dois pequenos irmãos chegam por detrás dela. E eles estavam comendo frango frito e chamaram para ela comer juntos. E óbvio, como era normal de irmão, eles já começaram a brigar do nada. E vendo aquilo, Park começou a sorrir e pensou: não, eu não posso desistir. Para meus irmãos, eu vou tentar o meu melhor. E a cena então muda para o nosso protagonista, que estava forjando uma arma. E na verdade, ele já tinha acabado de forjá-la. E aquela espada ali era feita pelos materiais dos orcs ao qual ele matou na quebra de dungeon. E como os orcs eram monstros de rank C, então essa espada deveria ser boa pelo menos, né? Então o sistema notifica que a metalurgia divina aumentou sua proficiência em 1,4%. E ainda declarou que ele criou um item que vale a pena. Claro, se for dado de graça. Ô louco, dado de graça? Aí não, hein, sistema? Aí quebrou o Prota no meio. Mas de qualquer forma, sua proficiência aumentou em 1,4%. E olhando assim, até poderia ser um número pequeno, mas na verdade era um grande avanço. E neste momento, Pug Wang e Soeun entraram na loja e viram a espada que o Prota estava segurando e notou que suas habilidades estavam extremamente evoluídas. E o Pug Wang era o mais surpreso dali, afinal o Prota estava martelando há apenas um mês. E ouvindo todos aqueles elogios voltados para ele, o nosso Prota disse que ainda estava bem longe de estar perfeito. E o Soeun rapidamente se aproxima do Prota, perguntando se ele já iria vender aquela arma. E o Prota, como um homem de negócios, disse que deixaria isso nas mãos dela. E óbvio, ela venderia pelo melhor preço, não é mesmo? E ela confirmou que sim. E continuou dizendo que a pele do Prota estava muito melhor, pois até uns dias atrás o Prota estava cheio de olheiras e até parecia um zumbi. E ouvindo isso, o Prota começou a pensar em sua mente: realmente, desde que Park assumiu o trabalho de edição, eu ainda estou muito ocupado, mas pelo menos eu tive tempo para dormir ultimamente. E depois que eu deixei ela perto do perigo da última vez, eu não tenho muita variedade para os custos do trabalho. E como ela tá me ajudando no trabalho de filmagem e também na edição, então eu tenho que dar um jeito de compensá-la. Ao contrário do seu chefe anterior, que sempre o tratava como lixo. E óbvio, sem mencionar as habilidades de edição dela, ela também está trabalhando duro. E o Prota apreciava isso. E voltando-se para Soeun, ele questionou se ela tinha conseguido as ervas que ele tinha pedido anteriormente. E ela respondeu que sim, afinal era o primeiro pedido do nosso protagonista. E o Prota até ficou surpreso com a velocidade dela, afinal eram itens bem caros e raros. E ela respondeu que era óbvio, afinal a companhia Soeun trabalha somente com os melhores itens da Coreia. E óbvio, o Prota não esqueceu de perguntar quanto que foi a
facada. E Soyeon, checando o telefone, disse que deu 212 milhões de won, o que era um preço totalmente absurdo. Porém, Soyeon acrescenta que ela iria fazer 200 milhões por ele, afinal era o primeiro pedido que ele tinha feito, mas da próxima vez não haveria exceções, e o prota agradeceu por isso. E mudando um pouco de assunto, ela perguntou o que raios ele iria fazer com aquelas ervas, e com uma cara de acabada, de quem acabou de perder 200 milhões de wons, ele responde que talvez seria testes clínicos. E depois de um tempo, o prata estava assistindo um vídeo no GodTube, onde um velho explicava que o processo de refinamento dos ingredientes coletados de animais, plantas ou minerais se referia à filoterapia. E esse velho aí era o Dr. Divino Ruata. Daí ele começou a entrar um monte de processo médico explicando componente que até o prota ficou perdido e não estava entendendo mais nada que ele estava falando. E segundo o sistema, como ele estava obtendo conhecimento de nível extremamente avançado, a sua proficiência na habilidade Insight aumentou rapidamente. E numa brincadeira só, ele upou 1.4% em proficiência. E somente com esse pequeno aumento, ele entendeu que, em termos simples de falar, aquela aula se tratava de estudar ervas usadas no tratamento de doenças, e entender e aprender sobre a eficácia das ervas. E depois de ter este insight, ele entendeu um pouco sobre a definição da matéria médica. E com isso, ele meio que formou um combo de proficiência, pois como ele estava aprendendo sobre medicina, a sua habilidade de medicina divina aumentou ligeiramente. E como ele estava tentando entendê-la, o seu insight também estava evoluindo. E óbvio, nem tudo pode ficar na teoria, e ele começou a praticar o que ele tinha aprendido. E ele tinha criado uma receita que poderia ser boa para o corpo dele. E claro, a sua proficiência em medicina divina também aumentou. Mas olhando para esse treco no copo dele, realmente pode ser bom pro corpo? É perigoso até derreter a barriga dele. E mesmo vendo aquela atrocidade na sua frente, ele tentou. Afinal, era uma mistura feita com a medicina divina. E provavelmente não iria morrer disso. Provavelmente. E depois do primeiro gole, ele já estava no chão. Em vez de ficar preocupado com seu corpo, ele estava extremamente em choque, pois tudo aquilo que ele tinha derrubado no chão eram os seus 200 milhões de won. E do nada seu celular tocou, e quando ele verificou, o sistema declarou que ele tinha consumido uma mistura que poderia ser boa para o seu corpo. E por consequência disso, a proficiência da super força aumentou ligeiramente. Então no fim realmente funcionou o negócio. E olhando para tudo aquilo derrubado no chão, ele pensou: eu acho que só passou 3 segundos, então ainda cabe na regra dos 5. Será que eu devo lamber tudo isso? Rapaz, o cara é magnata, não deixa um passar, fi. Não vai deixar dinheiro sair maneiro lascando. Também 200 milhões nesse negócio de roubar no chão, até eu tomava. Juntava com rodinha ainda. E depois de tempo, ele estava em uma masmorra que tinha vários morcegos no teto. E mais especificamente, ele era um morcego vampiro do rank E. E além de caçá-los, o prota tinha outro objetivo em mente. Primeiramente, filmar um vídeo para o YouTube com o conceito morcegos são roedores. Segundo, seria obter os drops de morcegos vampiros para a fabricação dos equipamentos. E por último, estudar uma das doenças dos morcegos vampiros. E como eles vivem em grupos de dúzias e às vezes centenas, eles portam todos os tipos de doenças. Entretanto, os próprios morcegos não são afetados. E se algumas dessas doenças estão relacionadas com doenças do sangue, ele talvez poderia descobrir porque os morcegos são imunes a elas. E com isso, ele poderia fornecer uma pista para curar a Selha. E claro, isso não seria fácil, mas com a medicina divina, isso provavelmente seria possível. E nesse instante, o prota sente uma presença diferente, e não era dos morcegos. Estava mais para um humano. E se esgueirando atrás de uma pedra, ele encontrou as presenças. E era ninguém menos que o grupo do Kang do Sheol. E vendo aquilo, o prota questionou em sua mente: o que eles estão fazendo aqui? Desde que eu fui atribuído para esta masmorra pela administração dos caçadores, outros caçadores não deveriam poder entrar aqui. Eu sei que às vezes tem uma sobreposição e acaba entrando outras pessoas na mesma dungeon, mas por que tal coincidência tinha que acontecer logo com o grupo do Kang do Sheol? E outra, todos esses caras são caçadores de ranking C, então por que estão numa dungeon ranking E? Por isso, a única explicação é que eles me seguiram. Afinal, uma dungeon é um
lugar isolado, sem sinal de internet ou telefone. E esse era o melhor lugar que eles poderiam matar alguém sem ninguém saber. O que será que eu devo fazer? Eu acho que eu tenho que espancá-los primeiro para poder descobrir. E agora mudando para o grupo do Kang do Sheol, eles estavam se perguntando se o Prota realmente estava ali. Um deles falou que óbvio que ele estaria lá. Um carinha, meio revoltado, perguntou então por que raios eles não estavam encontrando. E o outro respondeu que provavelmente ele estava morto. E ouvindo isso, o revoltado, que na verdade seu nome era Kim Jin-woo, comentou que o Prota não poderia alcançar nem um ranking F como desperto. E se perguntou o que ele estava pensando em entrar em uma dungeon sozinho. Mas de qualquer forma, isso era bom para eles. Um outro carinha, chamado Ji Min Cheol, declarou que o Prota era bem inteligente, então provavelmente ele criou algum tipo de estratégia para combater os morcegos. E o último integrante do grupo, chamado Do Eun-ha, que parecia ser um pouco mais inteligente que os outros, começou a perguntar: a julgar pelo vídeo que ele fez, não parecia que ele estava apenas confiando na estratégia. E os outros dois apenas cagou para a informação dele, dizendo que provavelmente era tudo falsificado ou ele jogou um CGI em cima de tudo. E talvez a dungeon que eles estão não seja uma dungeon, mas assim, apenas um cenário fictício. Ah não, velho, os caras não pensam. É coisa de figurante, né? Os caras não pensam, eu vou bater, o cara é muito fraco. Nossa, cara, por isso que sempre vão de arrasto, na primeira paulada. E realmente, nesse momento, o Prota apareceu, perguntando bem calmamente aonde estava o Kang do Sheol. E os figurantes ficaram tremendo de medo, não sabendo o que dizer. E o Prota já sabia que eles não iriam cooperar de início. E também não esperava uma recepção calorosa deles. E rapidamente, o trio começa a se posicionar. E Kim Jin-woo foi o primeiro a avançar, dizendo que o Prota não poderia fazer nada com eles, afinal ele não era um despertado. E ele foi rapidamente refutado com apenas um soco do Prota, que o fez voar muito longe, fazendo-o bater na parede. E a força tinha sido tão grande que mesmo utilizando o escudo, sua mão foi totalmente quebrada. E se aproximando calmamente de Kim Jin-woo, o Prota começa a declarar: você perguntou o que um não despertado como eu pode fazer? Bom, e que tal isso? Nisso, o Prota dá simplesmente um chute bem no meio da cara dele, o que deixa os outros dois em choque. Porém, o Prota não gostou muito da reclamação deles, tanto que um deles voou para a parede. E o outro, vendo toda essa situação, já começou a se borrar de medo e dizendo que iria contar. E caminhando calmamente, preparando as suas mãos, o Prota declara: eu acho que eu ainda não acredito nas suas palavras. E depois de um tempinho, com um rosto bem lindo, Do Eun-ha declara que o Kang do Sheol tinha dado uma ordem para eles o derrubarem. E o Prota questionou do porquê raios o Kang do Sheol, e por que ele estava tão interessado nele assim. Porém, Do Eun-ha não sabia o motivo. E ouvindo isso, o Prota achou que ele estava mentindo. Mas, pelo jeito, era verdade. E vendo o estado dele, o Prota até desistiu de descobrir aonde o Kang do Sheol estava. Com isso, então ele declarou: pegue os seus amiguinhos ali e saia. E não se esqueça de dizer ao Kang do Sheol que ele será o próximo. Ou talvez você ache que é muito difícil dizer isso para ele. Nisso, a cena corta para o trio, que tá todo esbagaçado em frente ao Kang do Sheol. E na verdade, não era apenas os três. O nosso Prota também estava junto deles. E claro, o trio todo esfarrapado ali tentou explicar ao Kang do Sheol que o Myung-soo tinha obrigado a eles ir até ali, então era injusto para o lado deles. Mas o nosso Prota, sagaz, apontou para Do Eun-ha dizendo: cara, seu plano de atrair o Kang do Sheol foi muito bom, e pode ficar de boa, pois o seu pedido de matar esse idiota, eu vou fazê-lo com todo prazer. Nisso, o carinha simplesmente corre, juntamente com os outros dois, pedindo desculpa para o Kang do Sheol. Agora ele vai sentir na pele o que ele fazia com os outros dentro da dungeon. Nisso, o Prota começa a dizer: uau, apenas você ficou aqui? Pô, se você tratasse eles bem, provavelmente eles teriam ficado aqui e te ajudado. E porque você os tratou como lixo, eles me pediram para te matar. Entretanto, o Kang não ligou para o que o Prota estava dizendo e fez uma pequena pergunta: como? Como que você pôde fazer aquilo? Me
diz, você é um mero caçador de classificação E, por que possui tanto poder? E o prota responde que não ia dizer, mas também queria fazer uma pergunta. Por que ele estava fazendo tudo aquilo com ele? E o Kang do Sheol responde do mesmo jeito que o prota, dizendo que não iria contar. Nisso, o prota se prepara para dar um soco nele, e Kang rapidamente consegue puxar sua espada e defender, causando uma grande explosão com o impacto dos dois. E vendo que o Kang tinha defendido muito bem, o prota até que ficou surpreso, pois os seus membros ainda estavam intactos. Porém, internamente era outra coisa. Esse cara é certamente diferente, mas ainda ele é um caçador de classe B. E como o prota tinha dado uma brecha, entre aspas, Kang rapidamente atacou, mas o prota conseguiu desviar e recuar alguns passos para trás. E Kang comenta que o tempo de reação do prota era bem mais rápido do que ele esperava. E o prota responde que aquela luta seria um pouco mais difícil do que ele esperava, mas internamente ele estava com medo. Mesmo que um soco decente pudesse quebrar a sua espada, parece que ainda me falta habilidade para bloquear uma espada de um caçador rank B. Seus ataques são rápidos, mas simples, então eu posso evitá-los. Eu não sei porquê, mas de repente lembrei das últimas vezes que trabalhei como editor do Kang do Sheol. Fui tratado como um escravo em uma masmorra e espancado por razões triviais. Gravando como Kang do Sheol caçava monstros inúmeras vezes. E ao editar seus vídeos esse tempo todo, eu analisei constantemente seus hábitos, inclinações e comportamento. Por essa razão, eu tenho certeza que irei vencer essa luta. Com isso, nosso protagonista começa uma porradaria insana com Kang do Sheol, com um atacando e o outro defendendo e vice-versa. Mas o prota estava mais desviando dos seus ataques do que defendendo. E vendo isso, Kang começa a pensar, o que esse cara tá fazendo? Ele tá lendo meus pensamentos? Eu sou um caçador de classe B, enquanto ele é apenas um caçador de classe E. Então como diabos esse cara tá lutando como se fosse um classe S? Não, isso é impossível. Eu confirmei seus poderes através dos vídeos que ele faz no MeetUp, mas eu não posso reconhecer isso. E transbordando de raiva, ele entrou num estado de alucinação e invocou uma grande aura com a sua espada. E vendo aquela aura, o prota ficou em choque, pois parecia que agora o Kang iria dar tudo de si. Então, agora que já tinha chegado nesse ponto, ele não tinha outra escolha. Ele também iria com tudo. E claro, se ele usasse aquele poder, seus músculos iriam se rupturar e rasgar. Por esse motivo, ele não poderia atacar muito. Então, ele só tinha uma chance. E ele iria aproveitá-la muito bem. E bota aproveitar nisso, pois ele causou uma explosão imensa, destruindo tudo ao redor. É um tempo depois, aonde a luta aconteceu, os prédios estavam em total escombro. E do nada, uma mulher bem vestida mandou todos fecharem a área e procurar se tinha mais alguém ali. E os caras nem procurou, ele simplesmente gritou que eles eram da inspeção boreal e perguntou se tinha alguém ali. É isso que eu chamo de inspeção, meus colegas. É igual quando sua mãe fala pra você chamar seu irmão ou alguém e você simplesmente grita de onde você tá. E claro que tinha alguém, e era o nosso protagonista. Então, aquela mulher meio trajada se aproximou do protagonista e perguntou se ele era o caçador Myung-Soo. E após confirmar que sim, ele se apresentou como Min Jung Lee, a líder da equipe de guarda dos caçadores de inspeção boreal. E ela declarou que eles deveriam continuar essa conversa em outro lugar. E já no prédio da associação de caçadores boreal, Min Jung recapitulou tudo o que tinha acontecido sobre o Kang do Sheol ter mandado o trio para matá-lo. E o prota confirmou toda a história e tinha até um vídeo como evidência. E ela comenta que eles tinham revisado os vídeos e isso não era algo que poderia ser levado levianamente. Entretanto, pelo que relatava a ficha, o caçador Myung-Soo é um indivíduo não despertado. Ah esqueci de explicar o que seriam esses guardas da associação. Eles é tipo uma polícia de caçadores que protege as pessoas, mas eles também são conhecidos como os açonceiros de humanos, por caçar caçadores criminais. Resumindo, o prota tava muito lascado, e ele começou a dizer internamente: eu tô lascado. Eu ouvi que os líderes de equipe são pelo menos de ranking A em habilidade, e a atmosfera parece realmente de um açougueiro humano. Olha, eu não sei se tá certo a tradução, mas tava falando açougueiro humano, é tipo assim, eles são assassinos então? Não são guarda? Não
entendi muito bem, mas vamos seguir. E o Prota declarou que, pelo que ele lembrava, a classificação de habilidade de alguém não define a sua classificação de caçador. Entretanto, para Minjung aquilo não se encaixava, pois o Prota era de rank E e ele tinha uma força tremenda. Porém, o Prota já cortou o mal pela raiz dizendo: eu realmente tenho que passar por tudo isso? Tá óbvio que eu sou a vítima aqui. Nisso, Minjung responde: me desculpa, é que minha profissão o fez suspeito de pessoas por natureza. Então, com base nas evidências de vídeo da masmorra da Aracne e da construção abandonada que você forneceu, tratamos deste assunto completamente. E também é provável que Kang do Sheol nunca mais verá a luz do dia. E isso conclui o nosso questionamento sobre você como testemunha. Obrigado por cooperar conosco. E o Prota responde: fica de boa, você só estava fazendo seu serviço. E depois de um tempo, uma garota de cabelos verdes, chamada Sua Jung, entra na sala de inspeção. E ela pergunta por que a líder da equipe ainda estava ali. Afinal, o caçador Myung-soo já tinha saído. Entretanto, Minjung começou a comentar: isso é muito estranho. Sua, qual é a sua classificação atual? Já que você perguntou tão de repente, eu fui promovida ao rank B. Mas do nada ela é simplesmente jogada no chão. Ou melhor dizendo, a pressão de Minjung estava pressionando no chão. E vendo tudo aquilo, ela declara: como eu esperava, você não aguenta. E Suha responde que era óbvio, afinal ela não era uma guarda comum. Elas estavam falando de Minjung Lee, a caçadora que estava prestes a evoluir para o ranking S. Mas Minjung começa a declarar: o caçador Myung-soo, diante da minha pressão, ele agiu como se fosse nada. O quê? Como assim? O Myung-soo é apenas um caçador de rank E. Por isso que eu falei que era estranho. Então, se isso for verdade, por que você o deixou ir? Um caçador enganando sobre sua classificação para os outros é um ato terrível. E isso não tem nada de estranho. Afinal, o cheiro que ele exalava era de um humano. Aí eu fiquei igual a Suha. Como assim não exalava um cheiro como humano? A tiazinha ali é um açougueiro ou um cachorro? E depois de sair por esse alvoroço, o Prota saiu pelas ruas e começou a pensar: ufa, é uma sorte que tenha terminado assim por enquanto, mas eu não sei quando algo assim vai acontecer de novo. E se meu canal do YouTube ficar mais popular ainda, eu poderia me tornar alvo de grupos criminosos. E no meu nível atual, mesmo lidar com Kang do Sheol foi uma luta difícil. E sem essa energia do insight, junto com o meu conhecimento dos padrões de ataque do Kang do Sheol, eu com certeza teria sido morto. E considerando os desafios futuros, o mais importante aqui é a super força. Porém, eis a questão: ela não está aumentando nem um pouco. E como os raios ela ainda está apenas em 1%. E falando em super força, o Prota tinha lembrado que ganhou um evento especial para encontrar pessoalmente o Hércules. Mas era óbvio que ele iria ganhar esse evento, afinal ele era o único inscrito do canal do Hércules. E diante disso, o Prota se perguntou: será que é realmente bom isso que eu ganhei? E já no outro dia, o Prota usou o seu ticket de evento para encontrar o Hércules. E a primeira pergunta que ele fez foi: você é um humano? Qual é a possibilidade? Como um humano pode entrar no meu canal? E o Prota perguntou: ué, tem algum problema com isso? Não, problema não é, né? Mas assim eu não consigo te pagar o negócio que você ganhou no evento. E o Prota então perguntou se ele não poderia receber a sua recompensa. E o Hércules respondeu que não era isso, é só que ele não poderia ir onde o Prota está. E ele só poderia receber a sua recompensa se estiverem cara a cara. E ouvindo isso, o Prota pensou em sua mente: é óbvio que teria algum tipo de restrição para os deuses virem até aqui. Mas pensando nisso, como eu acesso o GodTube? Aquele loirinho lá apenas deixou o celular pra mim e o cara branco estava brigando com ele. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos pelo Hércules dizendo: mesmo que eu não consiga corrigir sua postura diretamente, não se preocupe, você pelo menos pode ver. Você pode considerar isso como um EAD. Então vamos começar o treinamento, meu assinante. Agora entendi qual que era da recompensa. Pô, bom, se bem que a gente tá falando do Hércules, né? Então a recompensa que ele poderia dar é um treinamento especial. E pra quem não entendeu a recompensa, é mais ou menos como se ele fosse um personal trainer por um dia do nosso protagonista. É mais ou menos isso. E o Hércules começa declarando que o equilíbrio
equilíbrio do corpo do prota está completamente desligado, especialmente nos seus músculos posteriores. E o prota questionou: músculos posteriores? Você tá falando dos músculos das minhas costas? Ai, novatos. Músculos posteriores refere-se aos músculos da parte traseira do seu corpo inteirinho. E os músculos das costas que você falou são apenas uma parte deles. Os músculos superiores são o seguinte: o grande dorsal, deltoide posterior, tríceps e por fim o bráquio radial. E só de ouvir essas palavras, o prota já ganhou um pouco mais de proeficiência na sua habilidade de super força. E ouvindo sobre esses negócios de músculo aí, eu sou novato na academia, rapaziada. Esse negócio aí tá certo? Eu quero pelo menos passar a informação certa pra vocês. Tá certo esse nome? Comenta aí, esses braquioradial, grande dorsal, comenta aí. E o Hércules continuou dizendo que existem vários tipos de músculos posteriores. E óbvio que ele notou que todos estão atrás dele, então ele não pode vê-los. Por isso é fácil esquecer da sua importância. Mas esses músculos são muito importantes, já que eles desempenham um papel crucial no equilíbrio geral do corpo e na realização de movimentos ousados. E com aquele chutão que o Hércules tinha dado ali, o prota ficou totalmente em choque. Rapaz, será que é verdade esse negócio mesmo? Eu acho que eu vou tentar, hein? Eu acho que eu vou começar a assistir as videoaulas do Hércules, vai que eu fico blindão que nem ele. E o Hércules explica que aquilo que ele tinha feito se chamava Shinjutsu, algo que ele mesmo tinha criado. Ela não tinha nada de especial, era apenas uma compilação sistemática das suas habilidades de combate em apenas uma. E aquele movimento em especial que ele tinha feito ali, ele usou para matar uma hidra. De qualquer forma, os músculos posteriores são importantes para fazer os movimentos. Entretanto, as partes inferiores também são igualmente importantes, pois eles são a base do seu corpo. Afinal, do que adianta você construir uma grande casa, sendo que sua base está firmada na areia? E isso também se cabe ao corpo humano. Rapaz, ouvindo tudo isso daí, ó, o prota ganhou proficiência e eu ganhei ensinamento. Nós dois saiu ganhando. Tomara que um dia o sistema apareça para nós. E como o prota só tinha visto ele dando seus golpes, o Hércules declarou que iria mostrar para ele os exercícios perfeitos para exercitar os seus músculos. E após isso, o prota começa a fazer uma flexão normalmente. E o Hércules explica que o princípio básico era a respiração, pois se você respirar sem cuidado, você fica com a cara de cansado igual a do prota. E segundo o Hércules, para alguém tão magro quanto o prota, isso era a coisa mais importante a se fazer. E depois de fazer vários exercícios, a sua proficiência na super força foi aumentando cada vez mais e mais. E mudando de cena, já do lado da Park, o prota tinha mandado um e-mail com um arquivo anexado, dizendo para ela editar aquele vídeo com o conceito de speedrun. E pra quem não sabe o que é speedrun, é terminar alguma coisa no tempo mais rápido possível. E vendo aquele conceito, Park já começou a se perguntar: speedrun? Que tipo de estratégia ele criou dessa vez? E a primeira coisa que aparece no vídeo é a dungeon que o prota estava caçando. E o prota começa a dizer: olá, meus inscritos! Bem-vindos ao canal Mestre da Conquista. Eu sou o homem que conquista tudo no mundo. Sou o mestre da conquista. E esta caverna que você vê atrás de mim é habitada por morcegos vampiros. E por que eu estou aqui? Isto é para mostrar um conteúdo novo no canal. E não é outro senão uma speedrun. E vendo o vídeo, Park começou a se perguntar por que ele tinha escolhido logo os morcegos vampiros. Afinal, eles vivem em grandes números e em más condições de visibilidade. E fazer um vídeo de speedrun com eles seria bem difícil. Mas é justamente por isso, pois iria atrair a atenção dos outros. E o prota continuou dizendo que, pelo que ele tinha pesquisado, o maior recorde foi de 58 segundos, num canal chamado Bruxa Infernal, de uma caçadora de ranking S chamada Yuhana. Mas hoje esse recorde seria dele, ou melhor dizendo, do canal Mestre da Conquista. E claro, não deixe de dar o like. E vendo o vídeo até ali, Park comentou que até agora tava tudo normal, até o momento que o prota começou a fazer movimentos de ginástica e de repente levantou seu pé dizendo: banquete de miojo de galinha caipira, primeira forma, pé de galinha. Mas que raiz esse cara tá fazendo, velho? Ele tem o que? A respiração do miojo? E com aquela pesada que ele tinha dado ali, ele derrubou a dungeon inteira no chão. E vendo a situação, ele comentou: putz,
esqueci dos material. Bem, mas a estratégia é isso aí. E vendo isso, o Park comentou: isso era pra ser uma estratégia? E o canal do Prota tava indo bom, tá? Que ele já tava com 6.810 inscritos. E vendo os comentários do último vídeo, ele notou que a Yuhana do canal Bruxa Infernal, com 41 milhões de inscritos, deixou um comentário. E vendo o comentário dela, o Prota começou a pensar: ela deve ter corrido até aqui depois de ouvir que a sua speedrun foi quebrada. E só pelo comentário dela, se eles fizessem uma collab, 1 milhão de visualizações seria fácil. Porém, é neste tipo de momento que você precisa gravar mais ainda vídeos provocativos. E falando em algo provocativo, ele notou que a sua proeficiência na super força ainda estava em 2%. E eu achei que o Prota ia ficar triste, mas na verdade ele ficou feliz que estava um pouco acima dos 2% depois de ter treinado com Hércules. E somente com 2% de proeficiência foi o suficiente para destruir uma dungeon de morcegos vampiro em um tapa só. E caso ele aumentasse ainda mais, ou melhor dizendo, se ele treinasse mais o seu Shinjutsu, o quão forte ele poderia ficar? Bom, é isso, meu povo. Trago aqui mais uma parte pra vocês. A gente já tá chegando no finalzinho, hein? Porque falta poucos capítulos. Eu tô tentando trazer tudo que dá. E é bem difícil traduzir, que no meus inglês é da China. Eu não consigo entender muito bem. Então eu não tenho garantia. Mas, que nem o nosso Prota falou, deixa o like, se inscreve no canal e já pode ir pro outro vídeo. Essa obra aqui é muito boa.